Vamos lá, os cursos estão muito distantes da realidade do mercado. Isso depende, em essência, da formação pedagógica do professor e da visão de mercado que o professor tem e do quanto esse professor está trabalhando em grupo com os demais professores e do quanto esse corpo docente está alinhado com as demandas do mercado de trabalho e do quanto a instituição está alinhada com a indústria, né? Então você precisa ter um professor que está no mercado, porque ele vai passar a experiência do mercado, ele precisa estar atualizado, ele precisa ter condições pedagógicas, né, de criar experiências que façam sentido para esse público e que possam, portanto, colocar esse público no mercado de trabalho, mesmo antes dele estar no mercado de trabalho. Se eu estou desatualizado em relação àquilo que a indústria precisa, eu fatalmente vou deixar esse estudante menos preparado para aquilo que está sendo buscado de fato. E eu posso, inclusive, impactar a empregabilidade. Então, para vocês terem uma ideia, no curso de edificações, eu tenho uma divulgação de vagas voluntárias e que hoje atende também engenharia civil e tal, porque uma parte gigante dos alunos de edificações hoje são engenheiros formados já. E esse grupo voluntário de divulgação de vagas acabou rumando para isso. 99% das oportunidades que eu recebo pedem boa interpretação de desenho técnico e pedem AutoCAD. Se eu for ensinar para esses caras o Revit no curso de edificações, por incrível que pareça, eu estarei prejudicando a empregabilidade deles. Então, existe, ao mesmo tempo que as novas gerações têm um anseio pela adoção de novas tecnologias, existe um tempo que o mercado leva para incorporar essas tecnologias. Então, 99% das vagas pedem AutoCAD. E se você entra hoje no currículo da esmagadora maioria das universidades que oferecem o curso de engenharia civil, você vai ver que muitas delas já nem estão ensinando AutoCAD mais. É direto BIM. Você vai trabalhar direto com BIM, que é o que o mercado está pedindo. O mercado está pedindo BIM, né? Então é interessante essa questão. A relevância da própria academia, né? Poxa, esses caras estão me ensinando coisas desatualizadas. Qual que é a relevância dessa instituição de ensino ou dessa formação para a minha vida profissional? Então, não oferecem experiências práticas suficientes. Você está sendo preparado para o desafio do canteiro de obra? Você está sendo preparado para o desafio do escritório de projeto, de segunda a sexta, todo santo dia? Você está sendo preparado para o desafio que é a gestão de um empreendimento? Então, existe uma distância muito grande, sim, porque se você não tem uma instituição que está alinhada com a indústria, a instituição não sabe qual a demanda. E você tem que ter professores que estão inseridos no mercado, que têm uma noção do que o mercado exige, para passar para esse estudante, dentro daquele escopo que a instituição quer que ele ensine, aquilo que é mais relevante para a formação do profissional. Falta de estágios obrigatórios de qualidade, muitos estágios são pro forma, falta de projetos reais, muitos projetos são meramente acadêmicos, eles não são convertidos em realidade, falta de visitas técnicas aprofundadas, falta de laboratórios bem ocupados, muitas instituições não têm recursos para terem laboratórios bem equipados. A gente sabe que essas novas ferramentas são muito exigentes do ponto de vista da tecnologia, né? Você precisa ter um hardware muito parrudo e muito ferrado para conseguir abrir 3, 4 softwares BIM ali ao mesmo tempo e trabalhando com o que o cara da geotecnia te mandou, trabalhando com projetos hidrossanitários ali na outra ferramenta e o concreto armado na outra ferramenta e a arquitetura ali, tentar juntar tudo isso, né, num modelo padrão aí que todos os aplicativos consigam se conversar e fazer a gestão disso daí. Né? E a limitação da capacidade do estudante de aplicar o conhecimento teórico em situações práticas, na medida em que eu não crio condições, porque a sensação que você tem quando você sai da faculdade é que você não aprendeu nada, mas isso não é verdade. Foram embutindo uma série de conhecimentos ali, quando você termina o curso técnico, a sensação também é essa. Mas o curso precisa proporcionar oportunidades para você colocar para fora aquilo que você aprendeu. Se o curso não faz isso por você, se os professores não fazem isso por você, se o projeto pedagógico institucional não faz isso por você, o mercado de trabalho vai fazer isso para você.
né? Então, a ideia é que durante a formação você receba uma carga teórica, você tenha uma carga prática em cima dessa carga teórica, e quando você vai desempenhar essa função no mundo real, lá fora, né, você já aflorou, né? Basicamente em pedagogia a gente fala de autoeficácia, né? O que é autoeficácia? É a pessoa perceber que ela é capaz. Eu consigo, caramba, eu consigo fazer isso, né? Então, o que a gente tem que fazer na educação profissional, que é o ensino técnico, né, ou no itinerário formativo, que é a graduação em engenharia civil, em arquitetura e urbanismo, é a gente promover situações de autoeficácia. Então, com tudo isso que eu sei, eu consigo resolver um problema. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor vai ser. Então, como isso nem sempre é visto, né, o que as instituições de ensino costumam ver muito frequentemente? O currículo. Bases tecnológicas, eu tenho que ensinar isso. Você tem uma lista gigante de bases tecnológicas. Mas quando você vai procurar quais são as estratégias para ter uma aplicação real, prática desse conteúdo, nesse contexto, no mercado de trabalho, na gestão de obra, no canteiro, no escritório de projeto, essa segunda parte, que é a estratégia, né? É quase como a gente dizer que é uma engenharia pedagógica. Como é que eu vou fazer esse cara aprender direito isso daqui para depois ele poder aplicar? As instituições de ensino são muito carentes nesse sentido. E principalmente de profissionais que consigam planejar essas estratégias, né? Profissionais da engenharia pedagógica, porque eu estou planejando uma experiência didática que vai preparar o cara para o mercado de trabalho. Uma atualização curricular muito lenta, né? A gente fala, tem 15 anos já que tem impressora 3D. Se você pegar as maiores faculdades e tal, você vai ver um laboratório com 2, 3 equipamentos, uma maquininha de CNC e tal. Então, existe uma demora muito grande, né? IoT, internet das coisas, enfim, automação. Existe uma demora muito grande das instituições de ensino de se atualizar. Então, como é que a gente pode tentar solucionar um pouco esse quadro, que é a parte 2 aí, da resposta dessa pergunta? Parceria com a indústria. Saber o que é a demanda da indústria para trazer isso para dentro da instituição de ensino naquilo que faça mais sentido você ensinar para deixar esse cara atualizado. Desenvolvimento de habilidades comportamentais. 90% do pessoal que é mandado embora não é mandado embora por falta de conhecimento técnico, mas porque não tem a atitude correta. Então você tem que desenvolver soft skill, você tem que desenvolver capacidade de diálogo, você tem que desenvolver resiliência, você tem que desenvolver capacidade de liderança, de tomada de decisão, né, de se colocar numa postura equitativa em relação à tua equipe de trabalho e promover maior horizontalidade, que é o que as empresas hoje estão buscando bastante fazer. E essa própria ideia do podcast é, na verdade, uma forma de você criar uma certa horizontalidade. Metodologias ativas de ensino. Então, nem todo arquiteto ou engenheiro que está lecionando entende que a profissão dele ali não é ser arquiteto ou engenheiro. A profissão dele é ser professor, né? Então, eu preciso passar um conteúdo da engenharia, eu preciso passar um conteúdo da arquitetura, mas qual é a estratégia para fazer isso acontecer? E esse trabalho é muito diferente de você calcular uma estrutura de concreto ou de você projetar uma casa. Esse trabalho é um trabalho de você engenhar a experiência pedagógica para esse cara conseguir aprender, né? Então, a atualização constante. Para quantos treinamentos eu fui enviado, por exemplo, pela minha instituição nos últimos 20 anos? Né? Então, todas as outras formações e leituras complementares partiram de iniciativa própria. O quanto as instituições estão preocupadas com a atualização dos seus profissionais aí do ensino. Então, esses são alguns caminhos aí possíveis para a solução dessa questão.